Aqui o Sérgio Fabres, que é do Hospital Municipal, diretor do hospital, para a gente falar justamente sobre isso, né? Essa situação, essa condição, esse novo momento que a gente vai vivendo. Inclusive, aqui nós falamos agora há pouco, onde é que a gente poderia imaginar que iríamos comemorar? Temos apenas 47 pessoas internadas, mas são 47, né, Sérgio? Bom dia. Bom dia, Ayrton, tudo bem? A gente não, gostaria de estar comemorando com uma UTI totalmente com as UTIs totalmente fechadas, né? Mas realmente, nós chegamos ao momento de ter 105 leitos de UTI montados para Covid só no Hospital Municipal. Então, hoje ter a primeira vez desde final de janeiro, que é a primeira vez que nós temos abaixo de 50 pacientes de UTI no Hospital Municipal. Eles estão entubados, Sérgio? Uma parte sim e uma parte não, né? Mas é até importante essa pergunta, Ayrton, porque teve um momento que a gente levava para as UTIs só para as pessoas entubadas, porque não tinha UTI, né? Nós estávamos com 105 leitos de UTI montado. Mas o paciente de UTI não é só o paciente entubado, é aquele paciente que precisa de cuidados intensivos, né? Isso quer dizer, um paciente que tem com o pulmão acometido mais de 50%, que está em catéter de alto fluxo, que faz VNI, que é ventilação não invasiva, né? Que é o uso de oxigênio com volume maior, ele hoje nós colocamos esse paciente numa UTI, né? Não é só o entubado. Ou seja, anteriormente ele não era levado até porque não tinha espaço, não tinha condições. Nós chegamos a ter pessoas no pronto-socorro respiratório, pessoas até no pronto atendimento lá do Morumbi, né? Entubadas, inclusive. Exatamente. Chegamos a ter, Ayrton, 140 ventiladores pulmonares em uso no Hospital Municipal, entre UTI Covid e UTI normal. Ventiladores mesmo, que seriam pacientes que fazem uso de ventilação mecânica. Fora os pacientes de cuidados intensivos que estavam nas unidades semi-intensivas, né, do hospital que nós criamos. Então, o volume era muito maior. Só que a gente conseguindo trazer esse paciente agora para dentro das UTIs, nós entendemos que o atendimento ele é mais qualificado dentro de uma UTI. E para explicar, até porque já deu até uma confusão uns 15 atrás que nos cobraram sobre isso, a gente recebe o leito de UTI pela disponibilidade, né? Então, não importa se a gente deixar o leito vazio com o paciente lá, a gente recebe, enquanto hospital, o mesmo valor do Ministério da Saúde. Então, a gente entende que quando o paciente está com uma gravidade um pouco maior, a gente já está levando ele para a UTI para tentar até evitar a intubação, né? E ter uns resultados mais rápidos com aquele paciente. Sérgio, mas não é porque tem esse lastro, tem esse fôlego, que dá para bobear, né? Porque a gente já teve exemplos em outras partes do mundo, inclusive mais recentes agora, que o vírus ele é extremamente agressivo, né? Especialmente pelas variantes. Como é que está essa situação? Vocês têm esse plano estruturado? As equipes continuam? Então, nós estamos aí com 20 leitos de UTI, né, livres. Nós temos hoje uma preocupação ainda, nós temos uma certa instabilidade, eu diria assim, porque a gente não sabe do comportamento da nova variante Delta. Eu acho que a gente teria que fazer uma análise, tudo bem que nós temos um diferencial, Ayrton, que é a vacinação, né? Que se não fosse a vacinação, a gente estava numa situação muito mais complexa do que a gente está hoje. Eu acho que fruto do que está acontecendo hoje é da vacinação, né? A queda dos casos, os internamentos, os casos mais leves. Mas janeiro para fevereiro, nós também estávamos com 20 leitos de UTI vazio. Em março, quando veio a variante P1, aconteceu o que aconteceu. A P1 é de Manaus, né? É, de Manaus. Então, aconteceu o que aconteceu. A gente teve essa transmissão muito mais rápida e esse volume de pacientes que nós vimos. As mortalidades em março foram chocantes no Brasil, em Foz, em tudo que lugar. Abril ainda também, né? Aí começa a vacinação, começa a diminuir a mortalidade, mas também começa a agravar até pela P1 os pacientes mais jovens. E agora nós temos a variante Delta, que está na Europa, que já está no Brasil. Aliás, tem alguma investigação aqui em Foz? Nós temos, se eu não me engano, 8 ou 10 casos que nós mandamos para investigar. Porque são pacientes que estão internados na UTI. Transmissão comunitária ou pessoas que têm histórico de viagem? Isso não vou te dizer, não sei te dizer agora. Tá certo. Mas, por exemplo, nós estamos inclusive com um colaborador nosso que tomou as 2 vacinas que está na UTI.
É bom deixar claro isso também, né, Sérgio? Que, eu tomei as 2 vacinas, eu posso tudo. Não pode. Enquanto a gente não chegar naquela chamada, eu prefiro chamar de imunidade coletiva, né? E não imunidade de rebanho, não dá para a gente baixar a guarda, né? Então, por exemplo, esse colaborador que foi para a UTI foi um dos que foi enviado os exames para sequenciamento genético para ver se é alguma dessas variantes, né? Porque é um caso grave de uma pessoa relativamente jovem que tomou as 2 vacinas, as 2 doses da vacina. Então, para a gente até saber se está circulando a outra variante em Foz do Iguaçu. E por aí tem a alfa, que é do Reino Unido, tem a beta, que é da África do Sul, né? Tem a delta, que é da Índia, e tem a gama, que é a nossa. Essas são as variantes que circulam por aí. Quer dizer, então não dá para a gente baixar a guarda com relação ao vírus enquanto não avançar com a segunda dose até 70% da população. Bom, Sérgio, você passou um período de pressão, a tua equipe passou um período de alto desgaste psicológico. Você começa a relaxar agora. Agora, obviamente, que as portas do cérebro começam a se abrir, né? E aí, como é que você cuida da tua equipe agora? Agora eu vou falar de uma questão que, aliás, é necessária para milhões de brasileiros, que é a saúde mental. Tem essa preocupação dentro do hospital também? Porque vocês mudam, a rotina começa a tirar a pressão, aí você começa a relaxar, né? E aí você vai se desarmando também, e aí surgem fragilidade, surgem alguns problemas. Isso tem preocupação com a tua equipe no hospital? Há uma preocupação muito forte em relação a isso, né? Porque se passou por muita coisa nesse período todo. Nossa, né? quantas mortes, né? A equipe nossa, principalmente assistencial, administrativa também, né, Ayrton? Porque mesmo a equipe administrativa tinha que prover os insumos para as pessoas que estavam sendo ali assistidas, né? Mas o assistencial é mais ainda, que tinha os pacientes na ponta. Eu tive recentemente aí uma reunião com a UDC. Eles têm uns projetos bem interessantes de psicologia, eles têm alguns trabalhos lá, tem uma clínica de psicologia, e nós já começamos um trabalho aí com a UDC para abrir uma porta para atendimento dos trabalhadores do Hospital Municipal. Nós também temos um serviço próprio, mas a gente percebeu ao longo desse período que um serviço próprio, às vezes as pessoas não querem ir, porque é no próprio ambiente de trabalho, entendeu? Então tem tudo isso também, né? As pessoas se sentem mal de ir no próprio ambiente de trabalho, não tem um colega que enxerga que você está indo buscar talvez um atendimento psicológico. E a gente iniciou então aí com agradecer ao Fábio Prado, ao DC, que nós tivemos já uma reunião também semana passada. Nessa retomada agora das atividades da UDC, a gente vai conseguir fazer um projeto junto com a UDC para abrir esse espaço aí de atendimento para os nossos trabalhadores. É importante, a gente não pode esquecer disso. Outro dia, aqui numa conversa com a secretária, ela falou das equipes que estão nas unidades de saúde, que também prestaram assistência a familiares, a pessoas com suspeitas e a pessoas infectadas pelo vírus. Vocês ali, uma situação mais tensa. Né? Será que tem bloqueador? Será que tem analgésico? Será que tem... Vocês têm que correr atrás na área administrativa. E o pessoal da assistência acaba sendo o elo entre o doente e a família. E eles criam um vínculo com aquele doente. Olha, foram 1.080 mortes em Foz do Iguaçu. É muita morte, né, Sérgio? É muita morte. Para você conviver, né? Principalmente para quem trabalha com vida, né? E tem situações sempre que a equipe, ninguém gosta disso, né? Eu sempre falo, nós tivemos 2 momentos naquele dia que teve 12 óbitos no Hospital Municipal. Aquele foi um dos piores dias da nossa vida, né? Porque ninguém queria aquilo, né? Que foi justamente em março, quando deu aquele boom, 15, 20 dias depois, automaticamente é o desfecho. A gente sempre fala, 15 dias depois do internamento grave de Covid é um desfecho. Onde o paciente começa a melhorar ou ele tem um desfecho ruim, né? Então, foram momentos muito difíceis. Mas também tem que lembrar e valorizar, hoje é o dia até a Cida lembrou, hoje é o Dia Mundial da Saúde, me parece, né? Dia 5 de julho, é isso? 5 de agosto? Deixa eu até confirmar aqui. É dia da farmácia, né? Está correndo aqui no meu Dia Nacional da Saúde hoje. Dia Nacional da Saúde. Então, até parabenizar aí, né, todos os profissionais pelo Dia Nacional da Saúde. E lembrar que o nosso hospital também, como todos do Brasil, nós tivemos um diferencial, porque nós tivemos que atender o Covid quando não tinha vacinação, né, Ayrton? Então, foi um momento também que teve vários momentos de dificuldades, mas esse foi um
porque a gente teve que iniciar o atendimento numa doença nova, uma contaminação rápida que ninguém conhecia, sem vacinação, onde a única proteção eram os EPIs e os cuidados, né? Então, isso também teve momentos de dificuldade, que foi lá no início também, né? Eu acho que isso também tem que ser destacado. E depois esse outro momento, que foi as variantes Delta e a dificuldade de insumos, a dificuldade do atendimento, a gravidade. Então, separar em 2 grandes momentos de dificuldades nessa... Ô, Sérgio, nós vamos ter alguns momentos aí na sequência. Eu queria saber onde a Fundação de Saúde entra nesses momentos. Nós temos esse momento que é o luto permanente, né? Por exemplo, mais de 1.000 famílias em Foz convivendo com o luto, há um impacto psicológico nisso. Mas nós temos outras questões também. Tem a questão da anosmia, tem a questão da disfagia, disfonia, tem a questão das sequelas hepáticas, das sequelas renais, das sequelas cardíacas, das sequelas respiratórias. Tudo isso é o legado que, ou melhor, é a maldição na forma de legado que esse vírus nos deixa. É onde que a Fundação entra aí e qual é o preparo que nós temos nesse campo? Bom, eu acho assim, tem coisas que veio que, para ficar, né, uma estrutura hospitalar maior, os fósseis uma estrutura definitiva. A questão dos atendimentos ambulatoriais, ele é de responsabilidade da rede básica de saúde, não é da fundação, né, que são essas consultas especializadas, esses atendimentos. Eu também acho que a clínica médica é um serviço que ficou muito evidente na pandemia, porque se fala muito de cirurgião, e no Brasil a sensação que se tinha, que nunca foi por mim, que o serviço de clínica médica era um serviço que não era tão valorizado, parece, né? A sensação. E quem tocou toda a pandemia foi a especialidade clínica médica, né? Que são os pacientes, são os médicos que cuidam das doenças não cirúrgicas, as clínicas, né? E aí entra a reumatologia, entra a medicina interna, que entra a cardiologia, que entra todas essas pneumologia, né? Infectologia. Então entra todo esse rol de profissionais aí que criou um know-how muito forte, né? E é essa equipe que tem que dar sequência desses atendimentos, porque esses atendimentos na sequência são atendimentos clínicos, não são atendimentos cirúrgicos, né? Mas eu acho que e Foz do Iguaçu teve uma vantagem, né, nesse sentido, porque nós temos a residência de clínica médica no Hospital Municipal, que nós temos 20 residências de clínica médica. Então, por isso também, né? Isso ajudou muito na pandemia, porque se nós tivéssemos poucos residentes, talvez com certeza não teria dado conta. Em síntese, né, Sérgio, se a gente for analisar, Foz deu um passo importante para melhorar a sua qualidade assistencial na saúde, seja ela ambulatorial, seja ela clínica, seja ela hospitalar. E o melhor, investiu de forma a manter essa estrutura, né? Investiu uma estrutura permanente. Agora, vamos falar daqui para frente. Já dá para retomar a normalidade, cirurgias ortopédicas, cirurgias eletivas? Como é que está essa situação? Já foi retomada cirurgias eletivas já no poliambulatório, senão nós temos com uma previsão de de perto de 300 cirurgias para esse mês. São cirurgias ainda que a gente chama mais de média complexidade, né? Porque as de grande complexidade têm que ser feitas dentro do hospital municipal. Mas a ortopedia vai ser ainda uma dificuldade um pouco, porque ontem, para você ter uma ideia, Ayrton, em 24 horas, tivemos 12 pacientes pedindo vaga com fratura. Fratura. 12 num dia. Ontem, eu até alertei ontem eu passei as informações do CIAT, hoje também. Ontem foram 6, hoje 12 pessoas, quer dizer, nas últimas 24 horas. O CIAT atendeu 16 ocorrências, Sérgio. Das 16, 12 pessoas que foram vítimas de acidentes de trânsito, né? E em queda isso vai bater lá no hospital, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente vai viver uma outra dificuldade agora, que é os traumas, né? Porque parece que está vindo com mais força do que antes da pandemia. O pessoal está se soltando? Eu não sei, porque numa ala que nós temos 28 leitos de ortopedia, num dia só ter 12, e imaginar que essas pessoas vão ficar no mínimo 3 a 5 dias internados. E depois tem todo o processo de recuperação, às vezes até fisioterapia. E se todo dia começar a chegar 10, chegar a 12, vai complicar. Né? Já está complicando. Então, aproveitar até o momento aqui das pessoas repensar isso. Foi um momento tão difícil ter ficado em casa, né? Foi um momento tão difícil as pessoas não poderem se confraternizar. Foi um momento tão difícil nesse 1 ano e meio, mas que agora nessa retomada a gente não precisa ser de qualquer jeito também, né? Tem que ir devagar ao pote. Devagar ao pote, porque senão também nós vamos ter outras dificuldades para frente, né? Então,
E as cirurgias eletivas da ortopedia está muito focada também nessa questão do trauma, né? Se a gente aumenta muito o trauma, a gente tem uma limitação. A gente quer fazer cirurgias eletivas, a gente precisa fazer, mas a gente não pode ter 12, 16 CIATs por dia. Porque aí volta a acumular aquilo que a gente chama das eletivas, né? Porque como você tem uma cirurgia de trauma que às vezes demanda uma retaguarda de UTI, você vai ter que tirar a pessoa que estava na eletiva da fila para atender a urgência e a emergência ali, né? Então são desafios que vão ter que ir para frente, mas a gente já está junto com a Prefeitura, com a Secretaria de Saúde, aí trabalhando nesse quesito, né? E a intenção nossa é manter uma média aí de 300 cirurgias seletivas por mês daqui para frente. Mas em cada um dos ambientes ou nos dois ambientes? Por enquanto, nos dois ambientes, porque vai depender muito da desmobilização do Covid, né? Porque ainda nós temos unidades que elas estão reservadas para o Covid, mesmo que nós não temos pacientes, porque... tem que ter pelo menos um mês de estabilidade desses leitos vazios, porque a gente não sabe o que vai acontecer ainda, né? Entende? Mas, assim, a intenção é que a gente consiga fazer no futuro, aí talvez chegar a 400 cirurgias eletivas por mês. Ok. Sérgio, obrigado por sua gentileza, tá? De vir aqui conversar com a gente, atender ao nosso convite. Bom trabalho a você. Parabéns pela condução da equipe, pelo trabalho realizado. Aqui eu acho que eu falo em nome de milhares de iguaçuenses que ou passaram pelas camas da enfermaria ou passaram pelas camas das UTIs e aqueles que não estando internados praticamente se internaram com seus familiares, né? Acompanhando ali na frente do hospital, às vezes em oração, às vezes silenciosamente, notícias e esperando que os pacientes recebessem alta. Infelizmente, mais de 1.000, né? Saíram de lá em caixões, mas não pela falta de dedicação, de determinação, de vontade, de profissionalismo, de competência, de amor ao próximo pela equipe médica. A gente tem certeza, equipe de saúde do hospital, equipe de enfermagem, equipe médica, todos os envolvidos nesse processo. E também a equipe administrativa, né? Que tem esse papel de retaguarda, que é garantir os insumos para que todos pudessem desempenhar suas funções. Obrigado, Sérgio. Parabéns, tá? Obrigado, Ayrton. E só para lembrar também, Ayrton, de pessoas do plantão Covid, que são pessoas que não estão no hospital, que fazem um trabalho excelente. Nós atendemos mais de 600 pessoas por dia ainda. Ainda continua? Ainda continua. Então, são pessoas que buscam orientação, que buscam informação. Então, são algumas pessoas anônimas que não aparecem no hospital, mas que têm um papel também fundamental nesse processo todo. Eu acho que outra coisa que nós descobrimos também, né, Sérgio, foi a importância que a cidade tem que dar a instituições como a UniOeste, como a Unila, as suas instituições de ensino superior. Agora há pouco você falou da UDC nesse acordo, nós temos também a questão aí da UDC participando com outras secretarias, tem a Uniamérica também. Tem espaço similar. É importante a academia fazer parte desse processo também, porque esses profissionais que estão sendo formados ali, eles passam a viver o dia a dia da comunidade deles, né? São tocados, você gera empatia. Sim. Entre esses profissionais, isso é muito importante. Então, e o papel desempenhado pela UniOeste, nos seus laboratórios, com seus estudantes, pela Unila, com a sua equipe de docentes e discentes, né, professores, mestres, doutores e também estudantes, é digno do aplauso da população. Eu acho que, graças a Deus, né, a gente começa a entender a importância que se tem, porque havia uma parcela da população que não conseguia colocar na cabeça o valor de instituições de ensino superior, principalmente como a Unila e a UniOeste para a nossa cidade, né? Muito bem colocado. Agradecer as duas instituições aqui em nome do Hospital Municipal. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, então. Um abraço, Sérgio. Obrigadão, tá? Agora são 8h39. Cultura, a rádio da informação, jornalismo